Olá, meus irmãos e amigos. Mais uma vez nos encontramos através das mídias, através das redes sociais. Esse culto está disponibilizado ou será disponibilizado através do WhatsApp no grupo da nossa congregação, como no YouTube e também no Facebook. O importante é que nós tenhamos a oportunidade de cultuar a Deus, de adorar o Senhor, ao mesmo tempo em que comunicamos, espalhamos a palavra dele para vários lugares, para muitas pessoas. Como eu costumo dizer aqui na nossa congregação, nós podemos contar quantas sementes tem uma maçã, mas não podemos contar quantas maçãs terão a semente, se essa semente for plantada, for cuidada, se for regada. Eu creio que assim a palavra de Deus, nós espalhamos a palavra de Deus como semeador, e Deus cuida para que essa palavra, onde ela cair, caia em boa terra e dê frutos para a glória do Senhor. Por essa razão, nós persistimos na comunicação da palavra de Deus. E hoje, neste dia 30 de janeiro de 2022, último domingo do mês, como o tempo passa rápido. Há algum tempo atrás, estávamos nos preparando para a virada do ano. E agora, o primeiro mês deste ano já está chegando ao fim. O tempo passa muito rápido e também as oportunidades. Por isso, não abra mão da oportunidade de adorar a Deus, de buscar ao Senhor, de fazer o certo, de fazer o que é bom, que abençoe as pessoas, que glorifique ao Senhor. Não adianta você ficar lamentando pelo que já aconteceu. Olhe para frente, confie em Deus e crê que Ele há de oferecer você novas oportunidades para você fazer a vontade dEle. Aqui estamos para adorar a Deus e hoje não será diferente diante do que já temos realizado. Como já disse, este é o último culto do mês, mas não é o último do ano nem na nossa vida, porque Deus conduz a nossa vida na realização dos propósitos dEle. Assim desejamos, assim esperamos. Então nós vamos orar para pedir a Deus as bênçãos dele para você, para mim, para todos nós, em diferentes contextos, em diferentes realidades. Você já está vendo aí o tema para a nossa breve reflexão, quem é Deus para você? De acordo com Naum, capítulo 1, versículo 7. Então nós vamos orar, colocando diante de Deus tudo quanto ainda vai acontecer neste culto. Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos por esse dia, pela oportunidade de espalhar, de comunicar a tua palavra em diferentes lugares, a diferentes pessoas, em diferentes contextos. A tua palavra é a mesma para todas as pessoas em todos os tempos. A tua palavra traz princípios que jamais vão mudar, porque o próprio Jesus disse que os céus e a terra vão passar, mas as suas palavras jamais. A tua palavra é eterna, Senhor. Por isso, nesta hora, na realidade em que cada um está enfrentando a sua vida, que a tua palavra seja a resposta aos anseios de cada coração. Que o conforto, o alento venham do Senhor através do Espírito Santo agindo em cada coração pela tua palavra. Que o nome de Jesus seja exaltado na vida e na família daqueles que estão acessando este culto através das redes sociais. Abençoa cada um de nós, glorifica o teu nome em cada coração. E para aquele que está aflito, para aquela pessoa que está angustiada, que ela se recorde das tuas promessas, da palavra de Jesus, da esperança da vida eterna no Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, porque nos lembramos do que diz a tua palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que cada um descanse em ti e veja na sua vida, pela fé, os resultados da ação do Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a oportunidade, meus irmãos e amigos aqui da PIB da Barra, em Duque de Caxias, de entregar o dízimo ao Senhor e as ofertas, que são recursos financeiros para que realizemos a obra do Senhor. Nós já adquirimos 2 conjuntos de mesa e cadeiras para o Ministério Infantil, já fizemos obras
na reforma aqui do espaço físico. Estamos com novos desafios e dois deles principais para 2022 é a mudança do endereço da nossa sede e, para a glória do Senhor, nós sermos organizados como igreja aqui em Duque de Caxias. São os nossos desafios e somente Deus para nos abençoar na realização desses projetos. Nós vamos então ter, antes da mensagem pregada, teremos uma participação musical, mas antes da música eu quero lhe falar então da contribuição. Você pode entregar seu dízimo e também a sua oferta através da informação bancária que eu vou lhe passar. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152 dígito 1, a chave Pix é o celular 981387509, código 21. Então, 981387509. Você então pode acessar então essas informações e entregar seu dízimo que pertence a Deus. Você não dá o seu dízimo, você entrega já que pertence ao Senhor e com liberalidade você contribui para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos ter a participação musical e logo em seguida a palavra de Deus. Até daqui a pouco. Seja feita a tua vontade, Adonai, Abba Pai. Este cálice eu vou beber, nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber, eu vou beber, nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho eu vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, este cálice eu vou beber,
Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, oh Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos então abrir nossas Bíblias em Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu vou esperar que você abra a sua Bíblia e encontre esse livro, porque não é muito comum a gente ouvir ou ler mesmo livros como esses profetas menores, Obadias, Naum, Sofonias, mas esses profetas menores assim recebem esse nome porque são livros com números pequenos de capítulos. Naum, portanto, tem 3 capítulos. Vamos ler o primeiro capítulo, versículo 7, com essa pergunta em mente: quem é Deus para você? Diz assim a Bíblia: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Vou ler novamente, já que o texto é muito pequeno. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. A pergunta, então, para essa reflexão é: quem é Deus para você? Normalmente, nas redes sociais, a gente vê, tanto no Instagram quanto no Facebook, que são as redes mais utilizadas, a gente vê pessoas tecendo comentários sobre terceiros que nem sequer conhece. Simplesmente viu a opinião, leu um comentário e aí, sem qualquer interação, sem qualquer convivência, começa a fazer análise, julgamento, comentários até um tanto quanto ácidos, como se fala, sobre pessoas que elas nunca viram. Isso quer dizer, eu estou dizendo essas coisas para comentar com você e afirmar que só é possível você falar sobre alguém se você de fato conhece essa pessoa. Uma das evidências bíblicas de que é necessário você conhecer e conviver para comentar é que Jesus perguntou, em Mateus 16, perguntou para os seus discípulos: o que dizem as pessoas a meu respeito? O que elas falam? E as respostas foram as mais diversas. Por exemplo, uns dizem que tu és um dos profetas, Jeremias, Elias, ou um dos profetas que já morreram. Outros dizem que tu és João Batista. E então, em outras palavras, as pessoas faziam comentários diversos sobre Jesus e falavam algumas coisas sobre ele, menos o que era verdade. E então, dirigindo-se aos próprios 12, Jesus perguntou: e vocês? O que dizem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? E então Pedro disse: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse: Simão, quem te revelou não foi nenhuma pessoa humana dentre nós. Quem te revelou quem eu sou foi o próprio Deus. Ou seja, para você falar a respeito de alguém, você tem que conviver com essa pessoa. Pedro, como os outros 11 apóstolos, já estavam convivendo com Jesus há algum tempo. E é interessante que, para falar sobre Jesus, eles tinham que ter convivido com Jesus. Mas a pergunta que persiste e a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Porque para você falar sobre alguém, você tem que saber, tem que conviver. A questão, meus queridos irmãos e amigos, é que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Jesus diz lá em João capítulo 4, para a mulher samaritana, verso 23, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, se Deus é Espírito, com E maiúsculo, então ele está fora do alcance humano. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo, porque ele é Espírito, é invisível aos olhos humanos. Logo, essa pergunta está prejudicada na sua resposta se entendermos que, para falar sobre alguém, tem que conviver com essa pessoa, tem que conhecê-la. Como falar sobre Deus? Pois é, apesar de nós não termos possibilidade de contato com Deus por meios humanos,
Deus se relaciona conosco através do nosso espírito. Ele fala ao coração de cada um de nós. E nós podemos ver a ação de Deus, as obras de Deus, revelando a sua própria natureza, a sua pessoa e o seu poder. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O próprio Davi diz lá no Salmo 8: Senhor, quando eu contemplo os céus, a obra que tu fizeste, as estrelas, e eu me pergunto, o que é o homem? Então, nós não podemos ver Deus e nem precisamos vê-lo com os nossos olhos, mas podemos ter a certeza de que Ele está conosco, de que Ele nos ama. Por essa razão, essa pergunta, quem é Deus para você, vai refletir se você tem realmente comunhão com Ele ou não, se você crê nele ou não. Eu creio que um outro título para essa mensagem, em vez de quem é Deus para você, poderia ser declarações de fé sobre Deus, porque na verdade, para falar sobre Deus, quem é Deus, você tem que crer nele, você tem que confiar nele, você tem que ter fé nele. E então o profeta Naum fala 3 coisas a respeito de Deus, que eu quero aqui compartilhar com você nesse único versículo que lemos, Naum, capítulo 1, versículo 7. 3 declarações que mostram que realmente esse Deus da Bíblia, esse Deus santo, esse Deus de amor, esse Deus extraordinário que criou os céus e a terra e que sustenta tudo e a todos e que tanto nos amou a ponto de enviar seu Filho. Esse Deus é um Deus que é bom. Diz o texto aqui: o Senhor é bom. A bondade de Deus faz parte da natureza de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Quando a Bíblia diz Deus é bom, está falando não de que Ele é bom em algum momento, porque há pessoas que em alguns momentos fazem atos de bondade, como ajudar um dependente químico, oferecer uma roupa, acolher uma pessoa em necessidade, dar um alimento, visitar um doente, de alguma forma amenizar o sofrimento de outro. Isso significa atos de bondade. Mas não, Deus é bom, é da natureza de Deus. Deus é bom. A questão toda é como é que nós podemos ver a bondade de Deus. Como podemos afirmar que Deus é bom quando as coisas não vão bem? Não há dúvida alguma que as pessoas não têm dificuldades em dizer que Deus é bom quando elas conseguem um emprego, quando elas têm uma promoção, quando elas realizam um projeto, quando elas têm uma conquista, uma vitória, um bônus financeiro. É fácil declarar que Deus é bom quando tudo vai de bem a melhor na vida da gente. E quando vão as coisas ruins? Como a gente pode ver a bondade de Deus na escassez, na falta, na enfermidade, na pandemia? Estamos em plena pandemia. A Ômicron, essa variante, está assustando o mundo, porque alguns diziam ela é menos agressiva na questão do contágio, ou melhor, da questão do agravamento de doença, ou de suas reações, ou internação, ou óbitos. De fato, as estatísticas estão dizendo que, em termos de número de mortes, a Ômicron tem uma menor atuação em relação às variantes anteriores, mas ela é muito ágil, muito rápida e visceral na contaminação das pessoas. E aí a pergunta é: como ver a bondade de Deus em plena pandemia? Como pode alguém ver a bondade de Deus na falta, na escassez, na enfermidade, na doença e até mesmo na perda, não só material, mas infelizmente na perda humana? Como ver a bondade de Deus? É interessante observar que a bondade de Deus se manifesta não apenas naquilo que Ele faz, mas também naquilo que Ele deixa fazer, que Ele deixa de fazer. Isso mesmo, Deus é bom em qualquer circunstância, em qualquer situação. Lembra do que escreveu
o profeta Abacuque, no capítulo 3, verso 17, ainda que a oliveira não dê frutos, ainda que a figueira não dê frutos, ainda que falte alimentos, frutos da figueira, ainda que não haja animais no curral, ainda que os animais sejam roubados, todavia eu vou me alegrar no Senhor. É como se o profeta dissesse: as circunstâncias não vão determinar a minha fé, as circunstâncias não vão me levar a desacreditar da bondade de Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Naquela famosa frase do filme Deus não está morto, a primeira edição. Então vejam só como Deus é extraordinário. Naum era um dos profetas em tempos críticos da história dos hebreus. Mas ainda que enfrentasse dificuldades, o profeta Naum disse: o Senhor é bom. Você hoje, na situação em que você está vivendo, na dificuldade pela qual você está passando, na escassez, na falta, na não realização dos seus projetos, ainda que tudo isso seja realidade, você pode dizer: Deus é bom. Deus está acima de todas as situações, está sobre todas as circunstâncias. Se você ler a história de José, do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, você vai observar que José passou horrores, muitas dificuldades. Até os 17 anos, tudo ia bem com ele, mas dos 17 aos 30 anos, ele passou horrores na sua vida. Mas tem uma frase lá que se repete ao longo da narrativa: e Deus era com José, e Deus era com José. Foi traído pelos irmãos, e Deus era com José. Foi levado, foi vendido por 20 moedas de prata, e Deus era com José. Chegou no Egito como escravo, e Deus era com José. Foi falsamente acusado, e Deus era com José. Foi para a prisão, e Deus era com José. Foi esquecido pelos aqueles que ele ajudou, e Deus era com José. Sabe, não importa, as circunstâncias não têm poder para determinar a nossa fé em Deus. É a nossa fé em Deus que nos dá capacidade de lidar com as circunstâncias. O Senhor é bom. Jesus veio trazer para você, para mim, para todos nós, a certeza de que Deus é bom. Deus ama você, meu querido. Deus ama você, minha querida. Ainda que você não tenha nenhum tipo de certeza de que os seus problemas serão resolvidos hoje ou amanhã, saiba de que Deus é bom. Diga para você mesmo, olhando no espelho: meu Deus, meu Senhor, meu Salvador Jesus é bom. Amém? Mas outra coisa que o profeta não fala a respeito de Deus, primeiro o Senhor é bom. Mas a segunda coisa que ele fala é o seguinte: um refúgio em tempos de angústia. Em outras traduções diz assim: uma fortaleza em tempos de angústia. É interessante porque na primeira frase, veja só, o Senhor é bom. Mas na segunda frase diz assim: ele é um refúgio ou fortaleza em tempos de angústia. É estranho porque o profeta fala da bondade de Deus, mas logo em seguida ele fala de tempos de angústia. Como disse um pouquinho antes, as circunstâncias não podem, jamais devem ser usadas para nos direcionar realmente quanto ao reconhecimento de quem é Deus. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Terei tudo. Tempos bons, tempos ruins, escassez, fartura, falta, complementação. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E no versículo 11 ele fala: já passei fome, sei passar fome, sei ter fartura, sei ter dificuldades, sei ter momentos bons, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então nós podemos ter a certeza de que Deus não nos impede de termos momentos de angústia, mas Ele é refúgio, fortaleza. Essas duas palavras são muito diferentes, refúgio e fortaleza. Vamos imaginar
Você estando na rua, de repente você olha para o céu e começa a ficar escuro, começa a chover. O que você faz? Você corre para um lugar de proteção. Para quê? Para amenizar os efeitos da chuva. A chuva você não pode impedir que ela caia, mas você pode correr para uma marquise, para um lugar para se abrigar. Pois é, Deus não impede tempestades sobre a sua vida. Deus não impede que momentos difíceis você enfrente, mas saiba de que Deus está com você. Esse lugar, esse refúgio. Lembra do Salmo 55, ou melhor, 57, dito por Davi, escrito por ele? Compadece de mim, ó Deus, compadece de mim. À sombra das tuas asas me refugiarei até que passem as calamidades, ou em outra tradução, até que passem as tempestades. Isso mesmo, Deus é um refúgio. Mas quando diz em outra tradução, Deus é a fortaleza ou uma fortaleza, o que é a fortaleza? É um lugar de proteção, é um lugar onde a pessoa que está ali está guardada, protegida, para que o inimigo, o adversário, não entre naquela fortaleza. É lugar seguro. Deus é o nosso lugar seguro. Ele é a nossa fortaleza, o nosso lugar forte. No Salmo 66, o profeta disse, Davi disse, Salmo 61, Senhor, leva-me para a rocha mais alta que eu, quando eu estiver enfrentando dificuldades. Então, confie no Senhor. O Senhor é um refúgio, é uma fortaleza em tempos de angústia. Quer dizer, tempos de angústia são momentos. Quer dizer que a angústia não vai durar para sempre. Ou você já viu uma tempestade começar e não terminar? Não. A tempestade pode ter começado de maneira inesperada, mas uma hora ela vai passar. Uma hora vai passar. Em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41, a Bíblia fala que os apóstolos enfrentaram a tempestade no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Cristo dormia na parte de trás do barco e os 12 ali conduzindo aquela embarcação. Cristo dormia enquanto a tempestade açoitava aquele barco por causa das ondas agitadas. Cristo dormia e os 12 apóstolos desesperados. Por que Cristo dormia em plena tempestade? Sabe por quê? Porque ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle de tudo. Nada foge ao controle do Senhor. Naquela tempestade, Marcos capítulo 4, 35, 41, os 12 apóstolos não puderam controlar o barco e muito menos o mar. Mas Cristo, quando se levantou, repreendeu o vento e o mar e trouxe bonança naquela região. Jesus tem poder para mudar a sua história, a história de cada um de nós. Isso se você confiar, se eu confiar, se nós crermos no Senhor. O Senhor é uma fortaleza ou um refúgio em tempos de angústia. Não se desespere. Não ache que já chegou ao fim. Não fique angustiado, achando que já não tem mais solução. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Tirou-me de uma cova de destruição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Então, calma, aguarde no Senhor, espere no Senhor. Ele é um refúgio, uma fortaleza em tempos. Guarde bem essa frase, em tempos de angústia. Isso quer dizer que a angústia não é para toda a vida. São momentos, são circunstâncias. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles tinham que atravessar o deserto. Está lá no livro de Números, capítulo 10 e 11. Eram apenas 2 anos para atravessar aquele deserto. E no final dos 2 anos primeiros dessa travessia, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés separar 12 espias, um de cada das 12 tribos, para espiar a terra. E após 40 dias eles voltaram e disseram, olha, 10 dos 12 disseram,
não vai dar para conquistar aquela terra. Lá a terra é boa sim, há muita fartura, há muita coisa boa, mas lá tem gigantes e nós éramos vistos por eles, vistos como gafanhotos, e nós nos vimos como gafanhotos diante deles. Nós não vamos conseguir. Mas Josué e Caleb disseram, não, Deus é conosco, Ele vai nos dar vitória. Porém, toda aquela nação não creu. Dos 20 anos para cima, todos morreram no deserto, porque não creram no Senhor. Mas dos menores de 20 anos, e os que estavam ali, Josué e Caleb, somente eles entraram na terra prometida. Porque o deserto não é lugar de moradia, o deserto é um lugar de transição. Por isso, confie no Senhor, que o Senhor é refúgio em tempos de angústia. Mas a última coisa que eu quero ver nessa declaração de quem é Deus para você está na parte final do texto de Números, ou melhor, de Naum, capítulo 1, versículo 7. Ele protege os que nele confiam. Numa outra tradução, e eu vou ficar com essa outra tradução, diz assim, ele conhece os que nele confiam. Eu creio que essa expressão, ele conhece os que nele confiam, é uma resposta diferente para essa pergunta, quem é Deus para você? Porque a pergunta, quem é Deus para você, é quase que querendo saber de você se você tem conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. Você conhece Deus de fato? Você tem certeza quem é Deus? O profeta disse, nas primeiras duas frases, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Mas no final ele fala, o Senhor conhece os que nele confiam. Sabe o que o profeta está dizendo? Você quer saber quem é Deus para mim? Você quer saber? Eu vou dizer que Deus para mim Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. É como se o profeta dissesse, eu não posso dizer tudo sobre Deus. De fato, ninguém consegue falar tudo sobre Deus. Porque se alguém dissesse tudo sobre Deus, Deus deixaria de ser Deus. Ou melhor, não seria Deus. Porque Deus significa que Ele é o único que tem todo conhecimento, sabe tudo, onisciente. Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele pode estar em qualquer lugar onipresente. Ele é eterno. Ele é infinito. Ele é extraordinariamente maravilhoso. Não há palavra humana que possa descrever a Deus. Mas um pouco daquilo que nós podemos conhecer a respeito de Deus foi revelado na Bíblia, na pessoa de Jesus. O próprio Jesus disse para Filipe, Filipe, você quer conhecer o Pai? O Deus eterno? Olha a mim. Quem me vê a mim, vê meu Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus em João capítulo 14, como em João capítulo 10, 30. Então, nós podemos conhecer a Deus através de Jesus. Mas aqui há uma coisa muito maravilhosa em Naum 1,7. Ele conhece os que nele confiam. Isso quer dizer que não é simplesmente uma fala, não é simplesmente uma atitude fora de uma realidade de vivência. Deus conhece cada um de nós. É claro que numa sociedade, numa geração que cultua a imagem, quanta gente está colocando vídeos, imagens de atos de culto, de adoração. Levantando a mão, adorando a Deus, nada contra. Mas a imagem, o vídeo é um recorte da vida. Uma foto num culto é um recorte, é um momento. A questão toda é o que antes havia e o depois daquele momento. Como é a vida da pessoa antes e depois do culto? Como é a vida da pessoa antes e depois de estar no púlpito, no altar, como se fala? Como é a vida da pessoa antes e depois da adoração ao Senhor? Jesus disse, citando o livro de Isaías, este povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O profeta Naum disse, o Senhor conhece os que nele confiam. Deus conhece o seu coração. Ele se agrada de suas palavras de adoração e louvor. Ele se agrada quando você demonstra fidelidade entregando ao que pertence a Ele. Mas mais do que um momento,
É a vida inteira, meu querido. É a sua vida, minha querida, que Deus conhece plenamente. Por isso que você não é capaz de artificializar uma vida espiritual se ela não é verdadeira. Quantas vezes você já encontrou na casa das pessoas que você visitou aquelas bandejas com frutas? Só que com frutas artificiais, maçãs, laranjas, bananas, cachos de uva, abacaxi, abacate, feitos de vidro, de porcelana, de cerâmica, de cristal. Pois é. E algumas são tão semelhantes, tão parecidas com as verdadeiras, que dá vontade que a gente até pode trincar os dentes e querer morder. Sabe por quê? Porque nós podemos artificializar, produzir artificialmente algumas coisas, mas que são elas impróprias, inadequadas, que não dão resultados. Uma vez eu disse numa igreja que a vida cristã sem Cristo, ou melhor, viver a vida cristã sem Cristo é como regar planta de plástico, não dá em nada. Não dá em nada. Eu me recordo de uma história verdadeira que foi publicada nas redes sociais de uma senhora que passou 2 anos regando uma planta. Escutem bem, uma senhora passou 2 anos regando uma planta. Após esse tempo que ela descobriu que a planta era de plástico. Não deu em nada. Não tinha cheiro, ou não tinha um cheiro verdadeiro, de uma planta verdadeira, não se desenvolveu, não deu flores, não deu frutos. A vida cristã sem Cristo é como viver ou como regar uma planta de plástico. Deus conhece os que nele confiam. A pergunta é, você de fato confia em Deus? Você confia em Jesus? Você declarou a sua fé em Jesus? Você disse para Jesus, Jesus, entra no meu coração. Você já fez isso? Se você ainda não fez, então você precisa fazê-lo. Como disse antes, no início deste culto, que o tempo passa muito rápido. Temos que aproveitar as oportunidades. Sabe o que Davi disse no Salmo 139, versos 23 e 24? Ele disse assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, Davi fala 2 coisas. Sonda-me o coração, ou seja, vai fundo. Como aquele engenheiro que lança com batistaca aquela sonda para fazer o cálculo do terreno, para ver se pode ter estrutura para montar ali, construir um edifício. Sondar isso, vai no fundo, Senhor. Davi disse, sonda-me, Senhor, pode ir lá no fundo da minha alma, sonda-me, vê o que há aí dentro, Senhor. E disse, prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus sonda o coração da gente. Ele sabe o que tem aqui dentro. Mas também Ele prova os nossos pensamentos. Como assim? É muito simples. As dificuldades que enfrentamos na vida vão nos permitir expor o que a gente acredita, se a gente crê ou não em Deus. Jó, quando tinha tudo na vida, do bem melhor, ele adorava a Deus. E quando perdeu tudo, ele continuou adorando a Deus. Então, diz lá o texto de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Abra o seu coração para Jesus, e Jesus mesmo vai revelar para você a bondade e o amor de Deus, e vai dar a você a certeza do cuidado dele sobre a sua vida, perdoando seus pecados, se você dos seus pecados se arrepender e abandoná-los, e dando a paz mediante a salvação no próprio nome dele. Vamos orar? Oremos, feche seus olhos, curva sua cabeça e diga assim, Senhor Deus, eu já li a Tua palavra, que faz declaração sobre Ti, que Tu és bom, que é um refúgio em tempo de angústia e que Tu conheces os que confiam em Ti. Ó Deus, eu quero Jesus no meu coração, para que eu viva experimentando a cada dia a Tua bondade a despeito das circunstâncias. Eu quero que o Senhor me guarde. Eu sei que as angústias, as adversidades existem, mas sei que elas têm um tempo e uma hora elas vão passar. Ó Senhor, eu quero Te confiar de todo o coração a minha vida, eu quero depender de Ti. Eu abro meu coração para Jesus,
para que Ele seja o meu Senhor, meu Salvador. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você de fato seja feliz e agora você pode responder quem é Deus para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.